vocês foram bem recebidos pela juventude carioca, pela galera da juventude, ou teve aquela resistência assim, tipo, pô, cara, sabe, tal? O que aconteceu? O pastor, nosso pastor, né, ele quis separar, né, adolescentes entendi, de jovens, que tá eles certo. estavam juntos. Isso. E aí começa a ter aquele conflito de faixa etária, Sim. né? Normal. Porque Assuntos diferentes, o realidades assunto começa a ficar diferentes, diferente. verdade. É que vocês essa história pegaram toda. uma faixa justamente que a gente estava falando. Ele está saindo do ensino médio, ele já tem a sua independência, daqui a pouco ele entra Sim. dentro de uma universidade e ali ele vai ouvir coisas que, em tese, ele tem como verdade e às vezes está distorcido, e ele, na igreja, ele vai ouvir vocês falando uma coisa e às vezes um professor ou algum amigo Que é uma referência que é para uma ele. referência para ele, acaba dizendo outra. Sim. E aí dá aquele... Se não tiver lá embaixo, lá na infância, ter encontrado, Base, né? fica difícil dele... E até mesmo tendo, ele já tem esse choque, é inevitável, acho que até tem que acontecer para ele firmar mais, só que você ali, a gente acaba tendo... O adolescente, talvez, ele seja um pouco mais fácil de você lidar. Né? Eu estou fazendo um negócio com a caneta. São umas questões diferentes, né? Mas Sim. realmente tem Sim. uma certa facilidade porque tem um controle maior dos pais, né? Uhum. Basicamente, né? Basicamente. E aí, quando o pastor fez esse convite pra gente ainda ficou, assim, esperando um pouquinho mais. E será que é isso mesmo? Orando e tal. Mas aí, depois a gente decidiu, né? E Aí o pastor deu aceitar um esse checkmate convite. na gente. E a gente começou a orar e aí o nosso coração começou a ser voltado para o encontro com Deus. Então a gente... E o engraçado é que quando a gente faz as reuniões com o pastor, o Jonas às vezes conversa, a gente conversando em casa, algumas ideias e tal, aí quando a gente senta com o pastor fala a mesma coisa, assim, como é que tá acontecendo aqui? Quem que tá entregando a fofoca Quem aqui, que tá né? Chega em casa É. procurando o gravador, né? E é Gravando o incrível como microfone em as algum lugar. coisas, Alguém mandando. elas vão Convergindo, convergindo, sim. né? E realmente você falou sobre a questão da receptividade dos jovens, eles são maravilhosos. Graças a Deus, tanto no nosso momento de célula ali, a gente tem um momento entre irmãos, sabe? E a gente até gosta muito de experimentar os jovens dentro dos seus dons e talentos. É um dos Excelente, pilares que a é isso gente tem, né, mesmo. Jonas? Sim. E aí ela falou dos pilares, que eu já ia falar sobre isso justamente. Porque o nosso coração começou a ficar voltado para trabalhar alguns princípios. Um deles é esse encontro com Deus. Porque, assim, o que eu acredito é que quando a pessoa tem um encontro com Deus de verdade, eu sei que os argumentos vão acabar, as experiências talvez sejam muito diferentes, ou as teorias, né, vão chegar num lugar que eu não vou conseguir mais combater como líder de jovens, chegar e sei lá, bater de frente, argumentar com vários professores ou assuntos muito distintos. Mas uma coisa que marca a vida da pessoa é o encontro com Deus, com Jesus, com Cristo. E isso que a gente tenta promover. Assim, então a gente bate um papo, a gente sempre fala, a gente sempre toca nesse assunto, porque uma vez que a pessoa é marcada por Cristo, pode ter qualquer tipo de teoria, mas aquela experiência que ela teve foi muito real. É Então, a rocha mesmo. Exatamente. É o encontro de Jacó com Deus lá no Val de Jaboque, que eles lutam. Exatamente. E ali a pouco ele pega e corta, ele dá no quadril dele e ele passa a mancar a partir dali, né? Quando você encontra com Deus, você nunca mais anda do jeito que você andava antes. Exatamente. Acabou. A sua forma, você muda. E essa história eu acho incrível porque Jacó, ele quebra um ciclo de família, né? Sim. A mãe dele passa para ele uma ferramenta valiosa para eles, que era enganar. Aí passa para ele engana o pai, engana o irmão. Aí daqui a pouco o tio engana ele engana o tio. Daqui a pouco os filhos dele enganam ele, enganam uma cidade, matam uma cidade toda. Eles ficam desesperados. E aí vem Jacó e tem aquele encontro com Deus, assim, que é aquela coisa espiritual, e que ele prevalece sobre o anjo, né? Ele que agarra. Ele meio que tá batendo no anjo mesmo. Ele fala, não tem jeito não, esse cara vai me... Tipo assim, ou eu mato ele, ele não vai me deixar embora. Então eu só vou vou mudar a vida dele para que ele... Exatamente. Um ciclo, né, de E ali, esse encontro é tão importante porque a ferramenta que ele tinha de enganar, ele não podia usar ali. Não tem porque como. era um ser santificado, É verdade. né? Então ali ele se vê, cara, eu não tenho mais nada para usar. Então eu só vou te deixar quando você me der a minha bênção.
Aquilo que eu usei a vida inteira, né? Aqui não tem tinha O jeito. melhor golpe. Esse recurso aqui não vai valer, né? verdade Não é que rola. diante dessa luz, né, do Senhor, Não a gente tem não tem onde como. se esconder. Com certeza, com Não certeza. tem como. E vocês promovem isso mesmo, falando da importância desse encontro com Deus, né? Sim, a gente fala muito. E a gente não romantiza, né? Igual Sim. a Débora falou sobre as aflições, você também Uhum. falou, né? E na nossa vida cristã, assim, do início ao fim, né? A gente vai tendo esses altos e baixos. Tem Sim. momentos que a gente tá desanimado, que a gente fica chateado, que a gente se decepciona, que a gente fica frustrado. Mas a gente procura, em todo momento, realmente abrir o nosso coração no nosso secreto, no nosso quarto Senhor. Gostou desse corte? Então vai lá e assiste esse vídeo na íntegra. E não esqueça de curtir e compartilhar.